Dragon Ball Sparking Zero está quase chegando. Em meio a tantas novidades reveladas, uma em específico tem atiçado os fãs dessa franquia tão adorada, os What-Ifs. A possibilidade de fazer escolhas e, como consequência, jogar novas histórias dentro das sagas que já conhecemos é algo que muitos fãs de Dragon Ball sempre sonharam. Mas será que essas expectativas estão alinhadas com a realidade? Eu reuni os What-Ifs mais prováveis de acontecerem no jogo, tentando ser o mais realista possível. E vou te explicar exatamente como eu acredito que os What-Ifs irão funcionar. E te garanto, não é da forma que você imagina. Antes da gente começar, é de suma importância você entender o meu ponto, antes de ver os What-Ifs que eu acho possíveis nesse jogo. Como vimos no trailer geral, no modo história existe um sistema de escolhas, sistema esse que é o gatilho para criar uma nova história. E aqui o ponto chave, cada saga eu acredito que terá apenas um momento de escolha, momento esse que pode criar uma nova linha do tempo com uma nova história. Esse modelo permite que os desenvolvedores concentrem os recursos em criar uma única linha de ramificação bem desenvolvida para cada saga, resultando em boas histórias e bons desfechos. Um exemplo claro disso é sobre como uma pequena escolha, que é do Goku não ter aceitado a ajuda do Piccolo, pode resultar em um Goku Super Saiyajin na luta contra Vegeta Ozaru. Aparentemente, a consequência alternativa dessas escolhas será muito bem trabalhada em cada saga. Por conta disso, não acho que teremos múltiplas escolhas do What-Ifs dentro da mesma saga, pois isso seria muito mais complexo de implementar e poderia fragmentar a história, criando várias ramificações que poderiam perder o impacto e a coesão. Tivemos a confirmação que teremos um modo história na visão de 8 personagens, pode ser um pouco semelhante ao que tínhamos no Budokai 3. Com isso estando bem claro, eu vou separar os What-Ifs por ordem cronológica, para melhorar a organização. Começando pelo que já foi confirmado, que é o Goku Super Saiyajin contra o Vegeta Ozaru. Nesse What-If já tivemos algumas confirmações sobre o que vai acontecer antes de chegar nesse ponto da história. Nesse What-If temos Kuririn e Mestre Kami, ajudando o Goku, na luta contra o Raditz. Inclusive, mesmo com a gente não aceitando a ajuda dele, o Piccolo se mete nessa luta depois de um tempo, o que deixa a gente bem curioso sobre o que vai acontecer nessa história. Mas deixando isso de lado, a gente já pula pros que eu especulo que pode acontecer. Começando por uma situação onde o Capitão Ginyu troca de corpo com o Vegeta lá em Namekusei. Isso pode ser fruto de alguma escolha, mas provavelmente é algo que vai alterar em muito a história, pelo menos durante a saga Frieza. Inclusive, isso aqui pode até ter uma boa ligação com o próximo What-If que eu acho que pode acontecer, que é o Vegeta Super Saiyajin. Eu acredito que o Vegeta possa sim se transformar em Super Saiyajin nessa saga, talvez até consiga lutar contra o Frieza, ou até mesmo o Capitão Ginyu consiga essa forma no corpo dele, por algum motivo. São várias possibilidades de como isso poderia acontecer, mas eu acredito que de alguma forma sim, teremos Vegeta Super Saiyajin nessa saga. Na minha visão é um bom What-If e que daria um bom destaque pro Vegeta. Uma outra também que eu acho bem provável de acontecer é uma no futuro, onde o Mirai Gohan escolhe levar o Mirai Trunks para a luta contra os androides. Não sei se você lembra, mas na história original, o Gohan deixa o Trunks inconsciente antes de enfrentar os androides, com ele mesmo lutando sozinho e perdendo a sua vida. Nesse What-If a gente pode ter algo totalmente diferente, com o Trunks ajudando o Gohan nessa luta, talvez até se transformando em Super Saiyajin também. Eu não acho que possa acontecer um What-If onde o Gohan se transforme em Super Saiyajin 2 ao ver o Mirai Trunks morrendo, por conta das transformações nesse jogo ser um novo personagem. E se for pra vir um novo personagem em um What-If, ele também tem que ter no roster do jogo base. Mas por conta dessa limitação de roster que a gente tem nesse jogo, já que tem vários personagens disputando os slots, eu não acho que isso possa acontecer. Porém, eu acredito que tem uma forma de acontecer isso, uma oportunidade que pode trazer um personagem What-If no jogo. Mas fica até o final que eu vou te explicar melhor sobre isso, pois vai ter outros personagens que vai fazer sentido com o que eu vou falar. Deixando isso de lado, eu também trago um What-If onde o Mecha Frieza vence o Mirai Trunks, resultando em um Goku Super Saiyajin versus Mecha Frieza e Rei Code. Isso aqui é uma situação que eu acho bem provável de acontecer. Claro que teria que ter um motivo bem plausível pro Trunks ser derrotado pelo Mecha Frieza e o Rei Code, mas eu acredito que seja uma boa oportunidade de termos um Goku no meio dessa luta. Ainda nessa saga dos androides, uma outra possibilidade que eu acho bem realista e provável de acontecer é uma onde o Kuririn decide desativar a número 18, impossibilitando o Cell de atingir a sua forma perfeita. Isso aqui também poderia levar até a outro What-If, que poderia fazer o Vegeta derrotar o Cell na sua forma imperfeita. Aqui também a gente entra no que já foi confirmado, que é o Final Flash compartilhado de Vegeta e Trunks contra o Cell, mas que também isso aqui pode resultar no próximo What-If que eu vou falar, que é o Vegeta se transformar em Super Saiyajin 2
2 ao ver o Cell matar o Trunks. Talvez aquele Final Flash compartilhado não seja o fim de Cell. Se nessa disputa de poder o Cell ganhar e conseguir matar o Trunks, como acontece na série original, pode ser que nesse jogo a gente consiga ter uma fúria tão grande do Vegeta que poderia desencadear o Super Saiyajin 2, talvez com ele mesmo derrotando o Cell nessa forma, ou até ajudando o Gohan Super Saiyajin 2 também. Mas nesse caso eu acho que já tiraria um pouco do destaque dele. Saindo da saga Android e entrando na saga Majin Buu, a gente pode também ter um Arif onde o Gohan decide intervir na luta da Videl contra o Spopovich. É um momento da história original que muitos ficaram torcendo pro Gohan ir lá espancar o Spopovich. Talvez a gente tenha isso no jogo também. Agora, esse aqui é um clássico que muitos estão esperando nesse jogo, que é o Goku Super Saiyajin 3 versus Majin Vegeta. Isso aqui tem muitas pessoas especulando e eu acho bem provável de acontecer. É algo que não é muito fora da realidade, isso pode ser fruto da escolha no modo história tanto do Goku quanto do Vegeta também, e talvez altere até algum acontecimento a partir daí. A gente também pode ter um Arif onde o Gohan derrota o Super Buu em vez de ficar brincando com ele. Uma oportunidade perfeita pro nosso Gohan brilhar de novo, né? Saindo aqui do Z e entrando no Super, a gente entra aqui na saga Bills. Nessa saga aqui pode ter uma inversão de personagens, sendo Vegeta no lugar do Goku. E você já entendeu o que eu quero dizer, né? Um Arif onde em vez do Goku, o Vegeta se transformar em Super Saiyajin Deus pra lutar contra o Bills, e o Goku ajudar no ritual. Mais um destaque aí pro Vegeta, hein? Pulando aqui pra saga Black, a gente pode ter um Arif relacionado à fusão. Em vez de Goku e Vegeta usarem os brincos Potara, eles podem usar a dança Metamoro. Talvez fruto de alguma escolha nesse modo história, os Kaioshins podem não estarem presentes nessa luta, impossibilitando eles de fazerem a fusão do Vegeta. E é nessa que poderia entrar a dança Metamoro, surgindo assim o nosso querido Gogeta Blue, pra arrebentar os amassos sem dó nem piedade. Agora entrando na saga do Torneio do Poder, tem um Arif que eu gostaria muito de ter visto no anime, e que eu acharia bem legal de acontecer nesse jogo, que é o Majin Buu no lugar do Freeza. Era pra ele estar nesse lugar, só que o maldito acabou dormindo, mas eu acho que nesse jogo a gente vai poder ter essa possibilidade de colocar ele no torneio, talvez fruto de alguma escolha também. Inclusive no modo história, eu acho que o Majin Buu será um dos 8 personagens a terem um modo história próprio. Isso aqui pode ser fruto de alguma escolha de lá. Isso abre margem para várias possibilidades e várias lutas também. Imagina só o Majin Buu versus Jiren no final. Seria massa, hein? Outro também que eu acho bem legal de acontecer é o Vegeta nesse torneio. Depois da fusão da Kefla, a gente teve os brincos Potara permitido no torneio. E isso pode muito bem abrir margem para a fusão do Vegeta nessa saga. Talvez com o Goku pedindo os brincos Potaras pro Kaioshin, forçando o Vegeta como sempre a se fundir. Aí eu quero ver o Jiren ficar de braço cruzado, hein? Agora indo pra saga Broly, a gente pode ter uma possibilidade, talvez até de um próprio modo história do Freeza, que é uma situação onde ele não mata o Paragus, e talvez sem paciência acaba enfrentando o Broly. O Broly só se transformou em Super Saiyajin depois que o Paragus morreu. Se o Paragus morrer, ele não se transforma em Super Saiyajin, ou seja, o seu poder estará limitado, talvez possibilitando em termos um Golden Freeza versus Broly, e isso pode levemente causar uma vantagem no Freeza, apesar de eu achar muito mais provável ele perder essa luta, mas seria interessante mesmo assim a gente ter essa cena. Um outro Arif muito provável de acontecer também, que inclusive talvez até seja consequência direta disso que eu já falei agora, é o Goku Ultra Instinto versus Broly. Inclusive na edição de colecionador do jogo, a gente tem os bonecos desse Arif. Por conta disso, isso aqui pode ser bem provável de acontecer. Agora, lembra do que eu tinha falado sobre novos personagens de Arifs? Pois é, eu vou te falar a forma que poderia acontecer nesse jogo. É uma teoria minha, pode ser bem improvável isso acontecer, mas avaliando algumas coisas e levando em consideração outras, acredito que tem a possibilidade. Sabe aquele personagem exclusivo de pré-venda? Isso, aquele mesmo. Aquele personagem que tá dito como exclusivo do jogo. Esse personagem poderia ser muito bem um personagem de um Arif do próprio jogo. Jogando essa informação para você, eu trago aqui duas possibilidades que poderia ser possível nessa situação. A primeira delas poderia ser a fusão Goku-Han. Pelo que eu andei pesquisando, eu não vi ela aparecendo em nenhum jogo de Dragon Ball, ou seja, isso aqui seria muito bem uma exclusividade do próprio Sparking Zero, e é a situação que eles estão dizendo que esse personagem secreto vai ser, um personagem exclusivo do próprio jogo. Então, acredito que a fusão Goku-Han poderia ser sim um personagem que possa vir nesse slot secreto. Isso aqui pode ser um Arif muito legal, do Gohan conseguindo pegar o brinco Potara quando o Goku jogou pra ele. E tem um segundo também que entraria legal nessa situação, que inclusive já foi cogitado no Super, mas não aconteceu, que seria a fusão do Android 17 e 18 no Torneio do Poder, surgindo assim um Android 35. Eu sei, eu tô viajando legal aqui, mas isso aqui foi uma coisa cogitada no torneio. Talvez em algum Arif eles aceitem os brincos Potara e acabem fazendo a fusão, surgindo assim um novo personagem, e esse personagem poderia ser esse personagem secreto que pode vir na pré-venda do jogo. De Arif eu só acho possível esses dois
dois personagens, por serem personagens que nunca apareceram em nenhuma franquia de Dragon Ball antes. E como foi divulgado que esse personagem será exclusivo, dá a entender que é um personagem que nunca apareceu em nenhuma franquia antes, pelo menos de Dragon Ball. Eu tava achando bem possível aqui ser o Beelzebub do anime Sandland, do próprio Akira Toriyama. Só que por essa questão de exclusividade eu já não tenho tanta certeza. Então isso daqui me deixa um pouco com o pé atrás sobre quem realmente possa entrar nesse slot secreto. O Mirai Gohan Super Saiyajin 2 eu também não acho possível que entre aqui, pois ele já apareceu num jogo de Dragon Ball, inclusive se eu não me engano é o Shin Budokai do PSP. Nesse próprio jogo tem um Arif onde ele se transforma em Super Saiyajin 2 também, então já não seria exclusivo do jogo. Mas e aí, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que os Arifs que eu disse aqui faz sentido? E quem você acha que virá nesse bônus de pré-venda? Lembrando que muito provavelmente eles vão vender esse bônus de pré-venda no futuro, afinal estamos falando da Bandai, né? Mas enfim, é basicamente isso. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.